dizer que esses parasitas pertencem ao filo apicomplexa. Lembram-se quando nós falamos da malária, qual era uma das características principais do filo apicomplexa? Lembram-se? Já esqueceram como já fizeram um teste? Então, sim, doutora. os parasitas do filo apicomplexa têm como sua característica principal apresentarem o complexo apical. Então, estes que nós vamos falar particularmente hoje, que são citoisospora, ciclospora e criptosporídeo, pertencem à classe Sporozoa e à ordem Coccidia. Então, de uma forma geral, os esporozoários possuem o corpo alongado, reproduzem-se assexuadamente e também sexuadamente. Assexuadamente através da esquizogonia e sexuadamente através da esporogonia. Possuem no seu polo anterior estruturas específicas, que são as estruturas que vão formar o complexo apical, que já falamos, que tem função na fixação e na penetração do parasita. Ok? E dentro do complexo apical, nós encontramos diferentes estruturas. As mais importantes são as ruptrias e micronemas. Como vocês podem ver aqui na região anterior, desculpem, tive que ir a correr para falar com os homens da obra, então ainda estou um pouco ofegante. Na região anterior, as ruptrias estão aqui e micronemas, ok? Então, essas ruptrias contêm materiais para a formação das membranas, ok? E tem como origem no aparelho de Golgi. E as micronemas também ajudam na invasão, são estruturas que também vão ajudar na invasão da célula hospedeira. E é através destes conoides aqui que também se realiza a ligação entre o hospedeiro e o parasita. Ok? Realçar que este complexo apical, da mesma forma que ajuda para os parasitas invadirem as novas células, quando elas saem, também fazem uso do mesmo complexo apical. É importante referenciar aqui também que a invasão das células hospedeiras geralmente ocorre em várias etapas, cujas etapas mais principais constituem o reconhecimento através do parasita fazer o reconhecimento e aderir à membrana celular, ok? E também a reorientação deste parasita para que o complexo apical fique contra a superfície da célula hospedeira. E é importante também que se consiga formar a junção, como eu referi aqui através do conoide, entre os dois organismos, ok? Podemos dizer organismos entre aspas, mas a junção entre a célula hospedeira, entre o hospedeiro e a célula do hospedeiro, a junção entre o parasita e a célula do hospedeiro, ok? E depois vai ocorrer a descarga dos conteúdos do parasita, ok? Que vão facilitar a endocitose e é por isso que estes parasitas também são considerados de alguma forma intracelulares, ok? Não sei se perceberam ou criei confusão aqui. Opa, doutora. Sim? Sim, estamos a pedir para gravar a aula. Para a aula, vamos continuar.
protozoários apresentam vários estadios ao longo do seu ciclo evolutivo, que não vamos perder muito tempo, porque falamos sobre eles quando falamos do plasmódio. Mas dentro destes coccídeos, nós podemos encontrar os oocistos, que vocês já sabem, que são a forma resistente, que é o estadio infectante, que é o estadio de diagnóstico, e estes oocistos possuem no seu interior esporozoítos. Dependendo da espécie que nós vamos estar a falar ao longo da nossa aula de hoje, podemos encontrar oocistos com 2 esporozoítos, com 4 esporozoítos e por aí fora. Então, os esporozoítos, como nós dissemos, são células que vão ser encontradas no interior do oocisto, possuem uma forma alongada, é um estadio móvel, e este estadio possui o complexo apical. E depois temos também os merozoítos, que se vão desenvolver no interior do esquizonte, e estes merozoítos voltam a possuir o complexo apical. Ok? Sim, Paulo, queres falar alguma coisa? Sim, doutora. Eu não entendi a explicação quando a doutora estava a falar de hospedeiro e parasita. Fiquei um pouco confuso. Sim, não percebo, ficas confuso. Hospedeiro, parasita? Sim, quando a doutora explicava, eu não entendi mesmo. Merozoíto, que é aquela estrutura ou aquela célula multinucleada. E temos também os gametócitos, que são células de reprodução sexual, masculinos e femininos, e que resultam da diferenciação de alguns merozoítos. E, por fim, o zigoto, que é a célula que se vai formar a partir da união dos gametas masculinos e femininos. Então, em termos de ciclo evolutivo, eu tentei fazer primeiro apresentar aqui o ciclo dos esporozoários ou dos coccídeos de uma forma geral, para quando falarmos de cada um dos parasitas, não temos que repetir o ciclo novamente. Então, este ciclo não se difere muito do ciclo do plasmódio, há diferenças principais em termos de localização do parasita. Então, nós vamos dividir em 2 ciclos, assexuado, que é por esquizogonia, e sexuado, que é por esporogonia. Durante o ciclo assexuado por esquizogonia, ele inicia através da ingestão de alimentos contaminados com oocistos. E estes oocistos apresentam no seu interior esporozoítos. E como eu me referi lá atrás, o número de esporozoítos vai depender da espécie de coccídeo que nós tivemos a falar. Então, estes esporozoítos vão alcançar o intestino delgado, de onde vão invadir as células e penetrar. Como é que é feita essa invasão? Através do complexo apical, que ajuda na invasão, como nós já referimos lá atrás. Então, estes esporozoítos vão sofrer várias transformações morfológicas, incluindo a perda do complexo apical, vão nutrir-se de bactérias e outros detritos alimentares que podem eventualmente encontrar no intestino delgado e crescer. No fim deste crescimento, o núcleo vai começar a dividir-se, formar aquela estrutura multinucleada que é o esquizonte. E depois, o citoplasma do esquizonte divide-se e vai dar origem a várias células ou a vários elementos filhos que nós vamos designar de merozoítos. E é importante referenciar que estes merozoítos voltam a possuir o complexo apical. Possuindo eles o complexo apical, significa que eles podem invadir novamente novas células e, assim, eles vão repetir o ciclo assexuado, que é a produção de novos merozoítos. Mais tarde, estes merozoítos, alguns destes merozoítos, podem entrar para a reprodução, podem se diferenciar em gametócitos ou em gametas masculinos e femininos para fazerem a reprodução sexuada. Então, no ciclo sexuado, que é por esporogonia, os merozoítos vão se diferenciar em gametócitos, que são os microgametas
que são os masculinos, os menores, que são menores, são flagelados e são móveis, e em macrogametócitos, que são os femininos, que são maiores e imóveis. Depois desta diferenciação, ocorre a fusão destes dois gametas e vão formar um zigoto. Este zigoto imediatamente insista e passa a chamar-se oocisto. Está? Qual seria a principal diferença que vocês notam logo à partida entre o ciclo evolutivo destes esporozoais aqui e o ciclo evolutivo do plasmódio? Uma das coisas que vos salta logo à primeira, o que seria? Turma? Paulo? Convosco, mas estou a ver que vocês não estão a colaborar, então estudem isso. Então, depois de termos explicado, ficou alguma dúvida em relação ao ciclo evolutivo destes protozoários? Não? Então, vamos começar a falar de cada um dos parasitas. Então, vamos começar pela criptosporidiose. Foi descrita pela primeira vez em 1976 em indivíduos com diarreia. É uma doença cosmopolita, responsável por cerca de 8% das doenças diarreicas em países industrializados e por uma percentagem ainda mais elevada em áreas com condições sanitárias precárias, uma vez que este parasita é de transmissão oral fecal. A criptosporidiose é uma zoonose, pois afeta a vários vertebrados, incluindo o homem. É também considerada uma parasitose emergente e foi causa de grandes surtos de diarreia por água contaminada nos Estados Unidos da América. Então, é uma doença também que é muito ligada à água, muito associada ao consumo de água. Em casos de outbreak, normalmente os outbreaks que se dão por criptosporidiose é devido ao consumo de água contaminadas mais do que consumo de alimentos contaminados por oocistos. Então, mais de 400.000 pessoas foram afetadas numa epidemia que foi transmitida pela água em 1993, quando o fornecimento de água de uma cidade dos Estados Unidos foi contaminada por tubos de um esgoto. É reconhecida como uma das mais comuns parasitoses transmissíveis através da água de beber ou recreacional. Então, é também responsável, essa parte já tínhamos passado, e é responsável por diarreias crônicas graves decorrentes de criptosporidiose em pacientes com SIDA. Então, em pacientes com SIDA ou em pacientes imunodeprimidos, cursa geralmente com diarreias crônicas graves. Em termos de etiologia, nós vamos dizer que esta parasitose, a criptosporidiose, é causada pelo Cryptosporidium sp, ok? Porque, dentre várias espécies, como nós referimos, temos o Cryptosporidium parvo e Cryptosporidium hominis, que são mais frequentemente encontrados nos humanos, mas temos outros, o Cryptosporidium meleagridis, muris, felis e canis, que são de outros vertebrados, que podem eventualmente também infectar o homem. Quando nós fazemos o diagnóstico, sobretudo a nível de microscopia, não é possível fazer a distinção entre estas espécies que ocorrem no homem, tal como as que ocorrem no animal. É por isso que muitas vezes na etiologia da Cryptosporidium, sobretudo quando nós fazemos o diagnóstico a nível de microscopia, nós dizemos que é causada pela Cryptosporidium spp, porque não conseguimos fazer a distinção das espécies. Porém, essa distinção pode ser feita se nós usarmos técnicas como PCR e por aí fora. Ok?
Então, é importante referenciar que as espécies de aves e de mamíferos também podem, de outros mamíferos também podem contaminar o homem, daí que nós designamos também, podem ser reservatórios, por isso que designamos também de zoonoses. Então, o cisto de Cryptosporidium é esférico ou ovoide, apresenta um diâmetro de mais ou menos 4 a 5 micrômetros, constitui a forma infetante e contém no seu interior 4 esporozoítos. Então, uma das características importantes é que no seu interior contém 4 esporozoítos. Possui um envoltório grosso. Transmite-se pela via fecal-oral, através da ingestão de oocistos que podem estar presentes em água ou em alimentos contaminados. Também pode se transmitir homem a homem, e geralmente este parasita aloja-se nas células epiteliais do intestino delgado, podendo ser encontrado nas outras porções do trato digestivo. Então, aqui temos o esquema do ciclo evolutivo do Cryptosporidium. Alguém quer tentar explicar? Ocorre a infecção, pode começar quando há ingestão de alimentos contaminados ou de águas contaminadas por oocistos, não é? Então, esses oocistos, quando passam pelo intestino grosso, quando passa pelo estômago, sofrem ação dos sucos gástricos e esta parede do oocisto tende a ficar um bocadinho mais fina, um bocadinho mais enfraquecida. Quando chegam no intestino delgado, continuam a sua migração e vão cair no intestino delgado. No intestino delgado ocorre a libertação dos oocistos. No intestino delgado ocorre a liberação do esporozoito. Esse esporozoito, com a ajuda do complexo apical, vai invadir as células epiteliais. Lembram-se, e vai fazer aquele ciclo assexuado por assexuado, vai se multiplicar, vai perder o complexo apical, vai crescer, vai se nutrir e vai produzir uma célula multinucleada, que é o esquizonte. Deste esquizonte vai se romper, liberando várias células que são os merozoítos. Estes merozoítos têm uma particularidade de voltarem a apresentar o complexo apical e assim podem invadir novamente novas células epiteliais ao longo do intestino delgado e vão garantir este ciclo assexuado. Depois, alguns merozoítos vão diferenciar-se em gametócitos masculinos e femininos, vão realizar a fusão, vai ocorrer uma fusão entre eles, formando o zigoto. Este zigoto adquire uma capa e transforma o oocisto. Este oocisto pode ser eliminado para o meio exterior, juntamente com as fezes, assim como também pode ocorrer um caso de autoinfecção, com um indivíduo que elimina essas formas e volta a infectar, sobretudo naqueles casos em que o indivíduo tem práticas de má higiene. Dúvidas? Perceber que a infecção vai se mover em sentido caudal no intestino delgado. As infecções mais severas encontram-se geralmente no jejum e no íleo. A presença do parasita causa uma resposta inflamatória ou morte celular por invasão e multiplicação, como consequente atrofia parcial das vilosidades. O período de incubação varia de 4 a 14 dias e geralmente tem um início explosivo. Em indivíduos imunocompetentes, provoca uma enterocolite aguda, que é autolimitada 10 a 14 dias depois. Agora, em indivíduos, geralmente em crianças, a infecção também provoca uma enterocolite aguda com cólicas e diarreia.
ok? Então, esta doença torna-se importante quando ela atinge pessoas com deficiências imunológicas, sobretudo pessoas com deficiências imunológicas ligadas ao SIDA, ok? Então, nestas pessoas, o início vai ser insidioso e o quadro vai agravar-se progressivamente. As evacuações vão se tornar frequentes e volumosas, havendo considerável perda de peso por parte do paciente. Clinicamente, a criptosporidíase nestes indivíduos caracteriza-se por diarreia aquosa, acompanhada de cólicas, flatulência, dor epigástrica, náuseas, vômitos, anorexia e mal-estar. A dor abdominal e a diarreia apresentam-se geralmente logo após a ingestão de alimentos. Os pacientes também podem apresentar intolerância à lactose e má absorção de gorduras. Supõe-se que o parasitismo perturba o metabolismo hídrico, vai reduzir a superfície da absorção do epitélio e a atividade da lactose. Em alguns indivíduos, ou em alguns casos, as vias biliares também estão envolvidas no processo, o que faz com que a sintomatologia se torne mais grave e com tendência à cronicidade e à dificuldade no tratamento. Então, se os sintomas persistirem, em geral, nesses indivíduos, pode levar até à morte. Ok? Para o diagnóstico desta doença, nós vamos fazer o diagnóstico clínico, que vocês já sabem que é sempre através da história clínica e avaliação física, e os exames físicos vão revelar sinais de desidratação e de caquexia. Para o diagnóstico laboratorial, ele é geralmente feito pela demonstração de parasita no exame de fezes, e uma das técnicas mais usada é a técnica de Ziel-Nielsen modificado, ok? O diagnóstico através de técnicas imunológicas, ELISA e imunofluorescência, e o PCR, que vai nos auxiliar a fazer o diagnóstico a nível de espécie. Vamos conseguir dizer que se trata de espécie de Cryptosporidium parvo, Cryptosporidium hominis, por aí fora. Então, nesta imagem aqui, eu queria que vocês focassem, desculpem, eu queria que vocês observassem, prestassem atenção na representação esquemática do Cryptosporidium. Como vocês podem ver, está no seu interior 4 esporozoítos. A nível de microscopia, não é possível observar esses 4 esporozoítos, mas se vocês tiverem que fazer um esquema dos parasitas, é para vocês terem mais ou menos a ideia de como é que eles se apresentam. Para o tratamento da criptosporidiose, algumas publicações mostram que registram algum êxito na terapêutica da criptosporidiose em pacientes imunodeficientes, contudo, ainda não foram encontradas drogas que sejam muito eficazes. Porém, já há drogas que são promissoras para o tratamento de criptosporidiose, como é o caso da espiramicina, que diminui a gravidade da infecção quando é administrada por via oral. Okay? São desconhecidas as razões da resistência observada aos medicamentos, bem como de muitos aspectos da biologia e da patologia desta parasitose. Então, como é uma parasitose relativamente nova, muitos aspectos ainda estão a ser estudados. Então, em termos de epidemiologia, é encontrada em todos os continentes, é cosmopolita, por isso, e é oportunista, é considerada oportunista porque ela acomete indivíduos com um sistema imunológico comprometido e apresenta prevalências, por exemplo, no GEOAS que variam de 0,6% a 20%
E em países ainda em vias de desenvolvimento, apresentam prevalências que variam de 4% a 32%. Okay? A maior incidência também nos Estados Unidos desta parasitose é encontrada entre os indivíduos que apresentam, que apresentam SIDA, podemos assim dizer, indivíduos com SIDA, e dentro desses indivíduos com SIDA, a maior prevalência ainda é encontrada em indivíduos homossexuais. Okay? Em Moçambique já foi encontrada elevada prevalência de criptosporídeo em pacientes com SIDA. Não consegui trazer aqui números, o relatório só dizia isso, mas vou tentar ver se consigo melhorar isto. E nós já tínhamos referido lá atrás que é considerada uma zoonose, não é? O gado e os animais domésticos constituem fontes de infecção para o homem, ok? Ou constituem reservatórios para o homem. A água contaminada também tem sido incriminada em alguns surtos de infecções, pois estes oocistos são resistentes aos níveis usuais de hipoclorito em água, ao formol em concentrações inferiores a 10%, podendo permanecer viáveis durante longos períodos no solo. Também da citoisospora, Citoisospora bell, eu coloquei aqui Citoisospora bell. Vocês lembram-se o que significa isso quando falaram da aula de taxonomia? Por que temos o isosporo entre parênteses? Lembram-se? Então, este parasita já foi designado, já foi conhecido como Isospora bell. Atualmente ele é conhecido como Citoisospora bell. Então, os esporozoítos deste parasita também se alojam na luz do intestino delgado e invadem as células epiteliais da mucosa. O oocisto é de forma elipsoidal, pode ser encontrado nas fezes, na forma imatura, a fase infectante constitui 2 esporocistos com 4 esporozoítos no seu interior. Então, quando ele é eliminado, nas fezes, eliminado nesta primeira imagem aqui, um oocisto com um esporoblasto, depois este esporoblasto vai se dividir, formando 2 esporoblastos, como vocês podem ver nesta última imagem, e depois, dentro de cada esporoblasto, nós vamos encontrar 4 esporocistos. A diferença deste oocisto com o oocisto, por exemplo, de criptosporídeo, é que o oocisto de criptosporídeo já é eliminado na forma infectante, eles podemos dizer na forma madura, assim, entre aspas, enquanto que este necessita de essa transformação de oocisto com um esporoblasto até o oocisto com 2 esporoblastos, com 4 esporocistos, oocisto com 2 esporoblastos e 4 esporocistos no seu interior, ocorre no solo. Ok? Então, podemos dizer que o oocisto de Citoisospora bell é eliminado ainda na forma imatura. Tal como os outros, a infecção é também através de ingestão de oocistos nos alimentos contaminados ou em água e por aí fora. Então, o ciclo evolutivo da Citoisospora não difere do ciclo evolutivo do Cryptosporidium, por exemplo, que já falamos. A principal diferença é esta aqui: o oocisto é eliminado na forma imatura, no solo ocorre a diferenciação ou ocorre uma divisão do oocisto que apresenta apenas um esporoblasto, ocorre uma diferenciação, uma divisão aqui deste esporoblasto, formando um outro esporoblasto. Então, dentro destes esporoblastos, vai ocorrer um desenvolvimento e vão se originar os esporocistos. Então, quando nós tivermos um esporocisto maturo, podemos assim dizer, apresentará no seu interior 2 esporoblastos com 4 esporocistos, ou seja, o oocisto de Citoisospora bell apresenta 8 esporozoítos, ok?
Então, no diagnóstico, nós podemos encontrar nas fezes o cisto, não é? Nesta forma aqui, com apenas um esporoblasto, enquanto que estes aqui podem ser com 2 esporoblastos, já podem ser encontrados no solo, na água e por aí fora, e constitui o estadio infetante. Se um hospedeiro humano ingerir este cisto eliminado nas fezes imediatamente antes que ocorra a maturação no solo, significa que não haverá envolvimento ou não haverá desenvolvimento da infecção no hospedeiro. Está? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui do ciclo assexuado e sexuado, porque é aquilo que nós já falamos lá atrás sobre os esporozoítos de forma geral, e é o que nós também falamos sobre o criptosporídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Ok? Podemos continuar. Do intestino delgado vão causar, provocando reações inflamatórias da mucosa, vão destruir as células epiteliais e também vão provocar atrofia das vilosidades, diarreia, 10 dias e pode evoluir para a cura espontaneamente. Fazemos na criptosporidiose, o laboratorial também, vamos usar praticamente as mesmas técnicas e esperamos observar isospora com uma isospora com um esporoblasto nas fezes, com um esporoblasto. No entanto, o cisto na forma madura ou na forma matura apresenta-se como esta imagem que está aqui. Evolui para a cura espontaneamente em indivíduos com SIDA. É preciso tratar e o tratamento é feito com trimetopina, sulfametazol. O metronidazol e quinacrina também são apontadas como drogas alternativas. Cujo agente etiológico é Cyclospora cayetanensis, que é um parasita microscópico que infecta o intestino delgado de seres humanos e produz uma enfermidade chamada ciclosporíase. O oocisto tem a forma redonda, contém 2 esporocistos com 2 esporozoítos no seu interior. A transmissão ocorre, tal como no caso das 2 parasitoses anteriores, fecal-oral. Já dissemos que são oportunistas, quase todos eles. Este em particular também é agente de diarreias em crianças e pacientes HIV positivos. As pessoas infectadas com ciclospora, em geral, apresentam sintomas depois de uma semana, e estes podem variar ou podem durar até várias semanas. A diarreia é profusa, com perda de peso, náusea, vômitos e cólicas abdominais. O diagnóstico clínico. A ciclospora é difícil de detectar e requer exames especiais e análise de várias amostras de fezes. Então, no diagnóstico laboratorial, vamos fazer, não se faz muito o exame de fezes, pode-se fazer, claro, esperando observar um oocisto, não é? E recorremos mais de métodos imunológicos, como a imunofluorescência direta e o PCR. São técnicas que apresentam maior sensibilidade para o diagnóstico da ciclospora. É difícil fazer o diagnóstico, é difícil detectar quando nós fazemos análise de fezes. Mas a técnica que iríamos usar aqui também seria a técnica de Ziel-Nilsson modificada. É o enterocitosome bieneso ou enterocitosome intestinalis, que é um eucarionte primitivo, não possui mitocôndria nem aparelho de Golgi, também são considerados parasitas emergentes, são protozoários intracelulares obrigatórios. A doença foi reportada, a microsporidise foi reportada pela primeira vez em pacientes com SIDA. Nos últimos anos, as taxas de microsporidise associadas à SIDA têm diminuído na Europa e nos Estados Unidos, contudo, em países ainda em vias de desenvolvimento, ainda apresentam índices preocupantes.
São parasitas que podem ser encontrados no intestino delgado e grosso do homem, principalmente na porção distal do duodeno até o ilho. A infecção é adquirida por ingestão ou por inalação, podem ocasionalmente transmitir-se por via transplacentária. As células parasitadas não apresentam geralmente anomalias, mas o desenvolvimento dos estadios avançados da esquizogonia está associado à degeneração dos enterócitos. A atrofia das microvilosidades é geralmente devido à perda de enterócitos por lise. Os sintomas e sinais apresentados pelos pacientes com microsporidiose é semelhante àqueles apresentados por criptosporidiose. O diagnóstico também é feito, o diagnóstico mais eficaz é feito através de técnicas indiretas, como é o caso do uso do ELISA, imunodiagnóstico, Western blot e a coloração tricrômica modificada. Okay? O tratamento é feito com albendazol e cotrimoxazol. Dúvidas?